Olá, meus amigos e amigas, tudo bem? Sou Fabiano Melo, professor de Direito Ambiental aqui da rede LFG, e a partir deste momento vamos tecer uma abordagem do julgamento do Supremo Tribunal Federal, do STF, sobre as ações que questionavam dispositivos da Lei 12.651 de 2012, que instituiu um novo Código Florestal. Aliás, precedeu a edição desta lei, desse diploma legal, intensos debates na sociedade brasileira. De um lado, nós tínhamos a academia e setores ambientais, ambientalistas, defendendo que esse novo Código Florestal poderia representar riscos para a proteção ao meio ambiente, e de outro, o agronegócio, defendendo uma adequação das normas ambientais às exigências econômicas atuais. Tivemos intensos debates. Poucas leis suscitaram a participação, como foi a edição desse novo Código Florestal, revogando o Código de 1965. E claro, diante dessas polêmicas, divergências, nós tivemos o ajuizamento de ações diretas de inconstitucionalidade em face de mais de 50 dispositivos do Código Florestal. Para que possamos nos situar, o STF apreciou as seguintes ações. Vamos ao nosso tablet. Ação direta de inconstitucionalidade 4.901, ação direta de inconstitucionalidade 4.902, 903, também 4.937 e uma ação declaratória de constitucionalidade de número 42. As três primeiras foram propostas pela Procuradoria-Geral da República. A de 4937 pelo Partido Socialismo e Liberdade. E tivemos essa ação declaratória de constitucionalidade. No geral, foram 56 dispositivos. 56 dispositivos questionados. Mas só houve a inconstitucionalidade de 2 dispositivos, e ainda assim de expressões em 2 dispositivos. Vamos fazer aqui um apanhado geral dos principais pontos que foram objeto de análise pelo STF. No primeiro momento, é importante relacionar que as ações da Procuradoria-Geral da República e do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, tinham aí como fundamento o princípio da proibição de vedação em matéria ambiental, a proibição do retrocesso ambiental. Esse foi o cerne dessas ações. E os ministros do Supremo Tribunal Federal, em sua maioria, validaram o princípio da vedação do retrocesso. Contudo, em que pese a validação desse princípio, polêmico, que suscita aí divergências na doutrina, o resultado foi em sentido contrário ao princípio, em que pese a validação. Os questionamentos que nós temos hoje com relação a esse princípio, você que está prestando concurso público tem que ficar muito atento. Há divergências, mas para fins de concurso público é necessário, é fundamental que você estude o princípio da proibição de retrocesso em matéria ambiental, até mesmo porque já foi cobrado em questões objetivas e igualmente em prova dissertativa. Prova da magistratura do Estado de São Paulo já chegou a cobrar o princípio da vedação do retrocesso na segunda fase. Vamos então a um apanhado geral dos principais pontos, já deixando claro que tivemos somente a inconstitucionalidade de 2 dispositivos e mesmo assim de expressões desses 2 dispositivos. Para começar, a de 4901. Vamos à lousa. Ela julgou parcialmente procedente a ação. E aí a constitucionalidade do artigo 12. O artigo 12 é o artigo da reserva legal. Parágrafos 4º, 5º, 6º, 7º e 8º da Lei 12.651 de 2012. O que versa os parágrafos 4º, 5º, 6º, 7º e 8º. Artigo 12, reserva legal. Lembrando que a reserva legal é um percentual no interior de um imóvel rural. Imóvel rural. Então não importa em que local do país esse imóvel
vai ter que destinar um percentual a título de reserva legal. O que muda são os percentuais. Na Amazônia Legal, nós temos lá um imóvel que tenha como cobertura florestas, 80% é reserva legal no mínimo. Ainda na Amazônia Legal, se o imóvel tem cerrado, 35% deve ser destinado a título de reserva legal. E se for Campos Gerais, na Amazônia Legal, 20% do imóvel rural é destinado a título de reserva legal. Nas outras regiões do nosso país, 20% do imóvel. O parágrafo 4º e o parágrafo 5º, que foram por maioria declarados constitucionais, eles versam sobre a possibilidade de redução da reserva legal na Amazônia Legal. No caso tem municípios que você tem lá mais de 50% do município com unidades de conservação de domínio público, terras indígenas homologadas. É possível ter a redução? Sim, é possível ter a redução da reserva legal para 50% nesses municípios. Isso foi declarado constitucional pelo STF. Já os parágrafos 6º, 7º e 8º trazem aí situações onde não é necessário constituir reserva legal. Todo imóvel rural tem que ter reserva legal? Sim, é o que está lá no caput do artigo 12 do Código Florestal. Mas o parágrafo 6º, 7º e 8º trazem situações onde não é necessário. Quais são elas? No caso de empreendimentos públicos de abastecimento de água e tratamento de esgoto, não está sujeito à constituição de reserva legal. No mesmo sentido, nós temos aí aproveitamento de potencial de energia hidráulica, estação, subestação de energia elétrica, linha de transmissão, tudo isso também não está sujeito à constituição de reserva legal, bem como rodovias e ferrovias, ampliação ou ainda uma nova rodovia, uma nova ferrovia, não estão sujeitos à constituição de reserva legal. O parágrafo 6º, abastecimento público de água e tratamento de esgoto. O parágrafo 7º versa sobre a questão do aproveitamento do potencial hidráulico. E o parágrafo 8º, rodovias e ferrovias. Essas hipóteses, portanto, foram validadas. Isto é possível não ter reserva legal dentro disso que eu acabei de elencar. Esse é o artigo 12 que foi objeto. Vamos ao tablet novamente. Temos aqui o artigo 13, parágrafo 1º, que tem ligação direta com o 12, parágrafo 4º e 5º, que no caso de redução da reserva legal para imóveis na Amazônia Legal, o proprietário tinha reserva legal em 80%, foi reduzido para 50%, conforme o artigo 13, parágrafo 1º. O excedente, diz o artigo 13, parágrafo 1º, pode ser convertido em servidão ambiental. Havia um questionamento sobre esta possibilidade e, por maioria, o STF julgou aí que sim, é possível que na redução de 80% para 50% de uma reserva legal, de 80% para 50%, o excedente possa ser convertido em servidão ambiental. Trata-se de um instituto que teve uma nova configuração com o Código Florestal, está previsto no artigo 9A, 9B e 9C da Lei 6.938 de 1981, a lei que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente. Temos também o artigo 15, constitucional, segundo o STF. O que é o artigo 15? Ele fala da possibilidade de você inserir no cômputo da reserva legal as áreas de preservação permanente. Importante não confundir APP e reserva legal. São institutos jurídicos distintos. E no artigo 15, nós temos a possibilidade que no cômputo, nos 20%, se for nas demais regiões do país, de você inserir no cômputo da reserva legal as áreas de preservação permanente. Houve um questionamento, mas esse questionamento foi improcedente. Vamos ao tablet para os artigos 67 e 68, polêmicos esses dois artigos. Vem comigo. O 67, que inclusive já foi objeto de declaração de inconstitucionalidade por tribunais de justiça, ele traz aqui uma hipótese
de você flexibilizar. E o 68? Vamos aproveitar, eu vou ler esses dois dispositivos, já que eles são importantes e já tivemos decisões em tribunais estaduais declarando-os inconstitucionais. O 67 do Código Florestal. Nos imóveis rurais que detinham em 22 de julho de 2008, vou até assinalar aqui essa data, 22 de julho de 2008, área de até 4 módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no artigo 12, a reserva legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo. Imóveis rurais que na data de 22 de julho de 2008 tinha até 4 módulos fiscais, esses vão manter a reserva legal existente nesta data, 22 de julho de 2008. A bem da verdade, essa data é um divisor de águas. O que aconteceu até essa data, 22 de julho de 2008, o Código confere uma série de prerrogativas para quem eventualmente fez um desmatamento irregular, para quem tinha uma área consolidada. Essa data ela é importante, 22 de julho de 2008. Até ela, eu tenho aí áreas consolidadas. Depois, desmatamentos, após essa data, aí as regras do Código Florestal são aplicadas sem exceções, sem privilégios, sem prerrogativas, são aplicadas integralmente. Até essa data, nós temos aí uma série de prerrogativas. Se eu tenho um imóvel que em 22 de julho, imóvel rural, em 22 de julho de 2008, tinha 5% de reserva legal e esse imóvel tem até 4 módulos fiscais, ele vai manter exatamente o que existia da vegetação remanescente em 22 de julho. Aqui, abrir a possibilidade de flexibilizar a reserva legal para aqueles pequenos imóveis. Até 4 módulos fiscais é um pequeno imóvel, uma pequena propriedade. Então, aqui tinha esta possibilidade de flexibilizar. No dia 22 de julho, quanto que eu tinha? 5%, 10%? Quanto que eu tenho que manter? Exatamente o que existia nessa data, 22 de julho. E isso foi, portanto, aqui mantido pelo STF, em que pese todos os questionamentos. Vamos aqui ao artigo 68, outro também desta ação direta de inconstitucionalidade. Vamos ao tablet. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa, respeitando os percentuais da reserva legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão, são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta lei. Quem fez supressão, corte, respeitando o que estava na época, estava aqui desobrigado a fazer a recomposição, compensação ou regeneração do Código Florestal. Então, esses são alguns dispositivos de análises. Diretor, pode voltar para mim aqui? Vamos aqui para mais uma ação direta de inconstitucionalidade, a 4.902. Ela trata de um dos pontos mais polêmicos do julgamento do STF, que é a questão dos programas de regularização ambiental, os PRAs. Quem aderiu aos programas de regularização ambiental e teve supressão até 22 de julho de 2008, foi conferido pelo Código Florestal a chamada anistia. Eu vou ler os dispositivos e em seguida nós vamos aqui para a explicação e como decidiu o STF. Vamos ao artigo 59, os parágrafos 4º e 5º do Código Florestal. Ao tablet. Olha o 59, parágrafo 4º. No período entre a publicação desta lei, que foi 25 de maio de 2012, e a implementação do PRA, dos programas de regularização ambiental em cada estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA, Programa de Regularização Ambiental, enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008. Olha a data.
relativas à supressão irregular de vegetação em áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito. A adesão ao PRA, enquanto ele estiver cumprindo o termo de compromisso, esse proprietário ou possuidor, ele não pode ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008. Isso aqui é o que alguns questionavam como anistia a esses que cometeram supressão irregular em APP, reserva legal e áreas de uso restrito. E o parágrafo 5º, a partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no parágrafo 4º, aquelas cometidas antes de 22 de julho de 2008. E cumpridas as obrigações estabelecidas no Programa de Regularização Ambiental ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências dessa lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas nesse artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas, conforme definido no PRA. Ora, qual é a crítica aqui que foi feita e que justificou essa ação direta de inconstitucionalidade? Aliás, os questionamentos se sobrepõem nessas ações. Você tinha uma anistia. Quem cometeu uma supressão irregular em APP, reserva legal, área de uso restrito, antes de 22 de julho, desde que aderisse aos programas de regularização ambiental ou aos termos de compromisso, o que acontecia? Ele não poderia ser autuado e, uma vez cumprido, seria na conversão dessas multas. É uma anistia. Segundo o STF, ele deu interpretação conforme. Por que interpretação conforme? Porque, além da questão das multas administrativas, nós tínhamos também que essas intervenções em APP, por exemplo, podem ser consideradas como crime ambiental. E, nesse sentido, nós temos o artigo 60. Vamos a ele na nossa lousa. Olha o artigo 60 do Código Florestal. A assinatura de termo de compromisso para regularização de imóvel ou posse rural perante o órgão ambiental competente, mencionado no artigo 59, suspenderá a punibilidade dos crimes previstos nos artigos 38, 39 e 48 da Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98, enquanto o termo estiver sendo cumprido. Ao parágrafo 1º, a prescrição ficará interrompida durante o período da suspensão da pretensão punitiva e extingue-se a punibilidade com a efetiva regularização prevista nesta lei. O artigo 38, 39 e 48 são intervenções em áreas de preservação permanente, em APP. Ao 38, para exemplificar, cortar árvore em florestas de preservação permanente é crime ambiental. Só que assinou o termo de compromisso, nós temos então aí a suspensão. E cumpriu, extingue-se a punibilidade dos crimes praticados no 38, 39 e 48 da Lei 9.605 de 98. Também aqui foi dada interpretação conforme. Como é que decidiu o STF? Vamos aqui então ao nosso tablet para leitura da passagem desta ADI 4902. Vem comigo. Por maioria, deu interpretação conforme a Constituição ao artigo 59, parágrafo 4º do Código Florestal, de modo a afastar, no decurso da execução dos termos de compromissos subscritos nos programas de regularização ambiental, o risco de decadência ou prescrição, seja dos ilícitos ambientais praticados antes de 22 de julho de 2008, seja das sanções deles decorrentes, aplicando-se extensivamente o disposto no parágrafo 1º do artigo 60 da Lei 12.651 de 2012, segundo o qual a prescrição ficará interrompida durante o período de suspensão da pretensão punitiva. No mesmo sentido, essa ADI 4902 aplicou para o artigo 59, parágrafo 5º. Colocando isso de maneira mais simples, deu interpretação conforme e justificou como válida essa anistia concedida. Em que pese as críticas,
o STF interpretou aí como uma forma de facilitar aí o cumprimento e que estava dentro aqui daquilo que se colocou como necessário, em que pese as críticas dos ambientalistas. Bom, essa é a DI 4902 e temos também aqui a DI, ação direta de inconstitucionalidade 4903, essa traz aqui uma passagem inconstitucional. Vamos à leitura. A DI 4.903, por maioria, declarar a inconstitucionalidade das expressões gestão de resíduos e instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, contidas no artigo 3º, inciso 8, a linha B, do Código Florestal. O que significa aqui esse artigo 3º, inciso 8? Nós temos, para intervenção em áreas de preservação permanente, em APP, 3 hipóteses. As hipóteses de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. Em regra, uma APP, uma área de preservação permanente, é insuscetível de corte, intervenção, supressão. Contudo, o artigo 8º caput vai dizer: utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental, o órgão ambiental competente autoriza o corte e a supressão. Só que as hipóteses de utilidade pública, de interesse social, de baixo impacto ambiental, estão relacionadas no artigo 3º, incisos 8, 9 e 10. O 8, as hipóteses de utilidade pública. O 9, interesse social. E o 10, as hipóteses de baixo impacto ambiental. Entre as hipóteses de utilidade pública, que são as mais restritivas, constava lá gestão de resíduos em APP. Ou ainda, de ter aqui realização de competições esportivas internacionais, nacionais, em APP. Essas expressões foram declaradas inconstitucionais. Portanto, não pode ter gestão de resíduos sólidos ou competições esportivas em área de preservação permanente. Esse é um dos 2 dispositivos, né? Foram declarados inconstitucionais e ainda assim expressões. Essa DI 4903, ela também deu interpretação conforme o seguinte aspecto. Vamos à lousa. Por maioria, dar interpretação conforme a Constituição, ao artigo 3º, inciso 8 e 9, de modo a se condicionar a intervenção excepcional em APP por interesse social ou utilidade pública a inexistência de alternativa técnica e ou locacional à atividade proposta. Ora, a intervenção em APP, o artigo 8º, caput, traz utilidade pública, interesse social e baixo impacto. Ela está condicionada à demonstração de inexistência de alternativa técnica ou locacional. Não tem como, não há outro local, aí tudo bem, é justificável a intervenção em área de preservação permanente. Tem também uma outra interpretação aqui, que foi dada aqui conforme. Vamos à lousa. Ainda nessa DI 4903. Artigo 3º, inciso 17 do Código Florestal, para fixar a interpretação de que os entornos das nascentes e dos olhos d'água intermitentes configuram APP, área de preservação permanente. Então, entorno de nascente e olhos d'água, APP. Na verdade, as áreas de preservação permanente, nós temos 2 grandes grupos. Nós temos as APPs do artigo 4º, que são aquelas por força de lei, a sua simples localização configura como um APP, um curso d'água, que passa no imóvel urbano rural, automaticamente é a área de preservação permanente na faixa marginal. E as APPs do artigo 6º, que são aquelas declaradas de interesse social por ato do chefe do Poder Executivo, presidente, governador, prefeitos. Dentro das hipóteses do artigo 6º, ele cria uma APP. Há uma diferença. No artigo 4º, são as APPs por força de lei. Que lei? O próprio Código Florestal. Traz lá as hipóteses. E no artigo 6º, elas são criadas por ato do chefe do Poder Executivo, depois de serem declaradas de interesse social, enquadrando-se nas hipóteses do artigo 6º. Nascentes, olhos d'água, são APP, área de preservação permanente por força de lei. O que mais?
Vamos passar aqui, eu fiz um roteiro para que a gente possa, ainda com relação à inconstitucionalidade. Vamos à lousa. Por maioria, declarar a inconstitucionalidade das expressões demarcadas e tituladas contidas no artigo 3º, parágrafo único do Código Florestal. O que diz esse artigo 3º, parágrafo único? Para os fins dessa lei, entende-se o tratamento dispensado aos imóveis a que se refere o inciso 5 desse artigo, são aqueles imóveis, a pequena propriedade, esse é o inciso 5, as propriedades e posses rurais com até 4 modos fiscais que desenvolvam atividades agro-silvopastoris, bem como as terras indígenas demarcadas e as demais áreas tituladas de povos e comunidades tradicionais que façam uso coletivo do seu território. Essas expressões demarcadas para as terras indígenas e tituladas para áreas de povos e comunidades tradicionais foram declaradas inconstitucionais. Então, como você pode perceber, eu sei que é uma explicação extensa, já que são 56 dispositivos, 56, inconstitucional mesmo foi basicamente a questão da intervenção por utilidade pública por gestão de resíduos e competições esportivas e as expressões tituladas e demarcadas do parágrafo único do artigo 3º. No mais, por maioria, constitucionais ou interpretação conforme. Para fechar aqui, eu queria fazer também uma exposição sobre o artigo 4º, os parágrafos 1º, 4º, 5º, 6º, mesmo o artigo 5º do Código Florestal. Vamos à lousa. O STF reconheceu a constitucionalidade do artigo 4º, que é o artigo das áreas de preservação permanente, parágrafo 1º, 4º, 5º e 6º. Eu vou ler com você o parágrafo 1º, o 4º e o 5º. O 4º, artigo 4º, parágrafo 1º, ele nos fala aqui que não será exigida APP no entorno de reservatórios artificiais de água que não decorram de barramento ou represamento de cursos d'água naturais. Ora, se eu tiver um reservatório artificial e ele não for decorrente de represamento ou barramento de águas naturais, não precisa de área de preservação permanente no entorno. Olha o artigo 4º, parágrafo 4º. Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1 hectare, fica dispensada a reserva da faixa de proteção prevista nos incisos 2, lagos e lagoas naturais, e 3, reservatórios artificiais do caput. Vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa, salvo autorização do órgão ambiental competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA. Ora, se eu tenho acumulação natural ou artificial, por exemplo, um lago, uma lagoa natural, com menos de 1 hectare, ou ainda, uma acumulação artificial com menos de 1 hectare. Diretor, volta para mim aqui. De 1 hectare. Neste caso, não precisa de APP, de área de preservação permanente. Tem um lago e lagoa com menos de 1 hectare, ou uma acumulação artificial com menos de 1 hectare, não precisa de APP. Tem mais. Para fechar, então, mesmo aqui, eu vou abordar com você o artigo 8º, parágrafo 2º, polêmico, extremamente polêmico, que por unanimidade, inclusive, não obstante a polêmica, foi reconhecido a sua constitucionalidade. O que é o artigo 8º, parágrafo 2º? Vamos à leitura no nosso tablet. A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em APP, de que tratam os incisos 6 e 7, aqui é restingas e manguezais. 6 e 7, restingas e manguezais. Do caput do artigo 4º, poderá ser autorizada excepcionalmente em locais onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida. Onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida. Para execução de obras habitacionais e de urbanização inseridas em projetos de regularização fundiária de interesse social. Projetos fundiário de interesse social é para a população de baixa renda. Inclusive, nós temos aí a lei do Minha Casa Minha Vida nesse sentido.
em áreas urbanas consolidadas ocupadas por população de baixa renda. Ora, pode ter projetos de regularização fundiária de interesse social em restingas, manguezais, onde a função ecológica esteja comprometida? Sim. O manguezal já foi inclusive objeto aí de decisão do STJ, trazendo a importância do manguezal. Um julgado da lavra do ministro Antônio Herman Benjamin, defendendo a importância desta área de preservação permanente, que é o manguezal. Por unanimidade, esse dispositivo é constitucional. Então aqui eu fiz um apanhado de dispositivos que foram analisados, mas ressaltando que, ao término, em que pese a validação do princípio da proibição do retrocesso em matéria ambiental, em direitos socioambientais, o fato é que o STF manteve a grande maioria dos dispositivos questionados nessas ações diretas de inconstitucionalidade, restando a inconstitucionalidade dos dois dispositivos que relacionamos. Com isso eu encerro aqui essa minha participação, mandando o meu abraço e o meu agradecimento a você. Muito obrigado.